meus irmãos, Paz do Senhor, irmão Edson aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Gálatas. Eu espero que essas porções de menos de 10 minutos sirva para um entendimento maior a respeito das Escrituras. Hoje nós vamos começar no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai estar falando que logo após seu encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco, no capítulo 1, ele diz que ficou 14 anos aqui na região que ele chamou aqui na Arábia, né? Ficou 14 anos e ali ele entendeu, né, de forma plena a respeito do Evangelho, né? Da Boa Nova, da Bessorá, que ele deveria levar para os gentios. Ele falou que ele recebeu essa revelação, o entendimento disso diretamente do Messias, né, do Machia, e então ele era convicto de tudo que ele ministrava, sabendo quem o havia revelado. No capítulo 2, ele vai contar que depois desse período na Arábia, ele vai chegar, depois de 14 anos, a Jerusalém. Vamos ler alguns versículos e tentar explicar. Diz aí o versículo 1 do capítulo 2 de Gálatas. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, Barnabé, aquele companheiro de viagem de Paulo, né, lá em Atos capítulo 13, o Espírito diz: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, né? E ele leva consigo Tito. Tito é aquele, né, cuja carta nas Escrituras Sagradas é direcionada a ele, né, contém o seu nome, Tito. Então, nessa questão aqui, Tito acompanhava ele, né, nas suas viagens missionárias juntamente com Barnabé. E ele diz aqui que subiu a Jerusalém depois de 14 anos, versículo 2, subi por uma revelação. Então, Deus, né, deu uma revelação a ele não explica, mas ele vai lá, né, onde ele diz que, por ter subido a Jerusalém por essa revelação, lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Talvez o Eterno pediu para ele ir lá, né, para ele elucidasse aos apóstolos o tipo, né, a mensagem que ele ministrava aos gentios. Talvez o Eterno queria que Paulo se relacionasse, né, com seus apóstolos que outrora ele chamou, e Paulo, então, ele foi lá, né, para não dizer, em certo sentido, ele ficar distante dos apóstolos, porque, na realidade, o Pai, ele ama a comunhão. Aí diz: subi a Jerusalém por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então ele chega lá e ele vai dizer, né, o evangelho que ele pregava entre os gentios, né? Como que era o seu ensino. Não porque Paulo estava com medo de nada, mas ele entendeu que foi Deus que pediu para ele ir ali a Jerusalém. E particularmente, né, diz ele, versículo 12, particularmente aos que estavam em estima, isto é, aqueles que tinham posição na comunidade, na carral, né, na eclésia de Deus, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão, né? Como a gente vê aqui, né, que Paulo respeita, né, a liderança chamada por Deus. Eu expliquei no capítulo 1 que muitas das vezes quando Paulo usa a expressão homens, é porque aqueles homens já estavam longe de Deus. E no versículo de número 3 ele diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Né? Foi constrangido a circuncidar-se. Por que Paulo levanta essa questão aqui falando com os galeses? Porque esse é um dos pontos em que aqueles, né, seja ele judeus que não creu em Jesus, seja eles
judeus convertidos ao Senhor Jesus, né, convertidos no sentido de crer, né, que ele de fato era o Messias já prometido a ele mesmo, ou sejam gentios prosélitos ao judaísmo da época. Esse grupo estava o que? Perturbando, né, os galeses, os gentios, que havia depositado a fé no Messias. Então, nesse versículo 3, Paulo diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, sendo gentio, né, foi constrangido a circuncidar. Por quê? O grupo que estava levando esse outro evangelho, essa outra palavra, esse outro ensino, era o grupo que em um dos seus ensinos levava a questão da circuncisão como sendo algo obrigatório. E há de se saber que em Atos, capítulo de número 15, no concílio, nós temos ali também um grupo de purixins, de fariseus, onde aqueles fariseus entendeu que após os gentios reconhecer o Messias como seu Salvador, eles deveriam o quê? Circuncidar. Circuncidar, guardar a lei de Moisés, isso de forma obrigatória, e juntamente com a lei de Moisés vinha a outra lei, a lei rabínica, a tradição, a lei oral e suas regras, por assim dizer. Então eles diziam, se eles não fizerem isso, eles não serão salvos. Foi naquela época o que fica difícil às vezes de entender se essa carta aos Gálatas aqui, ela foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, capítulo 15, ou se ela foi escrita depois do Concílio de Jerusalém, capítulo de número 15. Os estudiosos divergem desse entendimento para tentar chegar a um consenso. Mas o que fica explícito aqui no versículo de número 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Aí diz o versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Paulo chama esse grupo, de falsos irmãos. Então, se é falso irmão, não é irmão, certo? Então, se não é irmão, são falsos. E essa questão aqui é que também nos leva a entender que esses que estavam ali perturbando os gentios, que chegaram na igreja da Galácia, eles na realidade nem sequer haviam depositado a confiança na pessoa do Messias. Mas eles se intrometeram ali no meio da reunião, quando Paulo e Barnabé subiu a Jerusalém para ter com os apóstolos, ou aqueles que estavam em Jerusalém, e eles se intrometeram. Algumas traduções dizem que esse versículo 4 diz que até a questão foi levantada. Isto é, queriam que Tito fosse circuncidado de forma obrigatória. Então, eles tinham essa questão da circuncisão, pelo menos alguns, dentre os judeus, como sendo algo obrigatório ao gentio, e essa mentalidade também ultrapassava a questão, senão não serão salvos. Imagine chegar uma mensagem, dizendo que se você não circuncidar, você não será salvo. Como nós vemos o exemplo de um dos primeiros gentios a reconhecer a pessoa do Messias, Cornélio, que o Espírito do Eterno, que desceu sobre os apóstolos lá em Atos capítulo 2, desce sobre a vida de Cornélio. Então, o evangelho que Paulo aprendeu, através do Machia, através de Deus o Pai, não obrigava o gentio a circuncidar sequer para a salvação. Deus já havia o recebido como seu povo. E aqui existem outras colocações, não só a questão
da circuncisão, mas nós vamos tratar nos vídeos próximos, ok? Então, vou encerrar aqui para não ficar longo. Nós vamos dar continuidade ao versículo 4 nos próximos vídeos. Me aguarde.